Eu estou prestes a te convidar para uma conversa. Uma conversa que talvez seja a mais importante que você terá sobre si mesmo, sobre sua própria mente. E quero que você entenda, desde o início, que esta não é uma palestra. Não estou aqui em um pedestal de autoridade moral. Estou falando com você do chão, da trincheira, do campo de batalha dos meus próprios relacionamentos destruídos, dos meus próprios anos desperdiçados, da minha própria e longa jornada através do labirinto de enganos que a luxúria cria na mente de um homem. Pense nisso por um momento. Pense naquela relação que parecia tão promissora, aquela mulher que parecia marcar todas as caixas. Havia química, havia atração, havia a imagem de um futuro. E então, sem um motivo claro, como uma névoa que surge do nada, tudo ficou cinzento. A conexão evaporou. O desejo se tornou uma obrigação. E você ficou se perguntando: o que aconteceu? O que deu errado? A resposta, na esmagadora maioria das vezes, não está nela. Não está nas circunstâncias. A resposta está em um programa invisível, um software que roda no fundo da sua mente, um sistema operacional que você nunca escolheu, mas que dita quase todas as suas ações. Existe um mecanismo no cérebro de todo homem, um programa que foi instalado sem o seu consentimento por volta dos 13 anos, alimentado pela biologia, pela cultura, pela mídia, e até que você arraste este programa para a luz da sua consciência, até que você o disseque e entenda como ele controla o que você sente, o que você deseja e quem você escolhe. Você não é um homem livre. Você é, e me perdoe pela franqueza, um fantoche. Um fantoche dançando com cordas biológicas e sociais que você nem sabe que existem. Você quer saber a verdade brutal sobre o que a luxúria realmente faz com os homens? Ela nos transforma em zumbis, mortos-vivos perfeitamente funcionais. Nós andamos, falamos, trabalhamos, conquistamos. Pensamos que estamos vivos porque nosso coração bate e conseguimos sentir excitação. Mas estamos na verdade mortos para a conexão real, para o amor real, para a parceria real. Nós perseguimos fantasmas, projeções holográficas de nossas próprias necessidades e carências, e damos a isso nomes bonitos: atração, paixão, química. Mas não é nada disso. É apenas vício, vestido com as roupas de seda do romance. E como todo e qualquer vício, ele promete o paraíso e te entrega repetidamente as chaves do mesmo inferno. Um inferno que só exige mais e mais de você, até que não sobre nada. O paradoxo mais cruel disso tudo é o que eu chamo de fracasso sofisticado. É o homem que, aos olhos do mundo e de seus amigos, é um sucesso com as mulheres. Ele sabe atrair, sabe seduzir, sabe conquistar. Sua vida é uma série de vitórias aparentes. Mas por dentro ele vive em um deserto emocional. Cada conquista é oca, cada vitória é vazia. Ele não consegue sentir nada real por nenhuma delas, porque o mesmo mecanismo que o torna tão bom na caça, o torna incapaz de amar a presa. Neste vídeo, eu não vou te dar mais uma teoria. Eu vou te entregar um mapa de fuga. Uma chave para desativar esse programa mental, para que você possa, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, recuperar o controle, enxergar as mulheres, o mundo e a si mesmo com uma clareza chocante e, finalmente, se tornar o arquiteto de seus relacionamentos e não mais a vítima de sua programação. O primeiro passo nesta jornada, a ferramenta mais poderosa e imediata que você pode usar para começar a quebrar essas correntes, é o que eu chamo de abstinência mental, a prática do pegar e redirecionar. A guerra não é travada na sua cama, ela é travada no espaço de poucos centímetros entre suas orelhas. É uma guerra de atenção. Vamos detalhar isso em 3 etapas, como um exercício prático. A primeira etapa é a consciência radical. Você precisa se tornar um sentinela na torre de sua própria mente. O que isso significa? Significa desenvolver o que os filósofos chamam de observador interior. Quando você vê uma mulher atraente, antes mesmo do pensamento consciente se formar, seu corpo reage. Há uma microtensão nos ombros. Sua respiração talvez se torne um pouco mais superficial. Seus olhos se fixam. É um eco de um instinto de caça milenar.
É nesse exato momento que o sentinela entra em ação. Seu trabalho não é julgar, não é sentir vergonha. Seu trabalho é simplesmente notar. Ah, aí está. O programa está sendo ativado. Essa simples observação, sem julgamento, é o ato de trazer o inconsciente para a luz. É o primeiro ato de liberdade. A segunda etapa, que ocorre uma fração de segundo depois, é a pausa sagrada. O grande psicólogo Viktor Frankl disse que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade e nosso poder de escolher nossa resposta. A luxúria quer colapsar esse espaço. Ela quer que o estímulo, a visão da mulher, e a resposta, a fantasia, a objetificação, sejam uma coisa só, instantânea e automática. A sua tarefa é forçar a abertura desse espaço, mesmo que seja por um único segundo. Nessa pausa você respira fundo. Você não age. Você não alimenta o pensamento. Você simplesmente para. Você se recusa a ser um autômato. Nesse silêncio de um segundo, você retoma o seu poder. Você se lembra de que você não é seus impulsos. Você é aquele que observa os impulsos. A terceira e última etapa é o redirecionamento proposital. Uma vez que você pegou o impulso e pausou, você tem uma bola de energia crua em suas mãos. A luxúria é uma energia poderosa. O erro que muitos cometem é tentar suprimir ou destruir essa energia. Isso é como tentar represar um rio com as mãos. Ele eventualmente vai romper a barreira com mais força. A abordagem sábia não é a supressão, mas a transmutação. Você precisa ter um destino para essa energia. Você precisa redirecionar o fluxo do rio para uma turbina que vai gerar eletricidade para sua cidade. O que é essa turbina? É a sua missão, e não de forma abstrata. Naquele momento, você redireciona ativamente seu foco mental para o problema mais difícil que você está enfrentando no seu trabalho, para o próximo capítulo do livro que você está escrevendo, para o seu plano de treino na academia, para o projeto que você quer construir. Você pega a energia crua da atração e a usa como combustível para construir o seu império, seja ele qual for. A cada vez que você completa este ciclo, pegar, pausar, redirecionar, você está literalmente reconfigurando as vias neurais do seu cérebro. Você está enfraquecendo o caminho do vício e construindo uma nova superestrada para o seu propósito. E por que essa prática é tão fundamentalmente necessária? Porque precisamos mergulhar fundo na sabedoria por trás da ferramenta. Precisamos entender a natureza do inimigo que estamos enfrentando. Primeiro, a perspectiva neurocientífica. Seu cérebro não distingue entre uma droga injetada na veia e um padrão de pensamento viciante. O mecanismo é o mesmo. A via de recompensa da dopamina. Cada vez que você se entrega a uma fantasia, cada vez que você consome pornografia, cada vez que você navega por perfis em redes sociais, seu cérebro libera dopamina. Isso cria uma sensação de prazer. O problema é que o cérebro desenvolve tolerância. Ele precisa de estímulos cada vez mais novos, mais intensos, mais extremos para obter a mesma liberação de dopamina. A mulher com quem você está, por mais incrível que seja, se torna familiar. E para o cérebro viciado em luxúria, familiar significa ineficaz para liberar dopamina. É por isso que o vício sempre anseia pela novidade. Ele sequestra o seu córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável pelo julgamento, pelo planejamento de longo prazo e pelo controle de impulsos. Você se torna um escravo do seu cérebro reptiliano, buscando a próxima dose, mesmo que isso signifique sabotar sua própria vida. Agora, vamos adicionar uma camada de profundidade psicológica, usando o trabalho do grande Carl Jung. Jung falava da ânima, que é o arquétipo feminino inconsciente na psique de um homem. Quando um homem não desenvolveu uma relação consciente com sua própria ânima, com suas próprias emoções, sua intuição, sua criatividade, ele a projeta incessantemente no mundo exterior, nas mulheres que encontra. O homem dominado pela luxúria não está vendo a mulher real à sua frente. Ele está vendo uma tela em branco na qual ele projeta sua ânima faminta e subdesenvolvida.
É por isso que as mulheres em sua vida parecem tão intercambiáveis. Ele se apaixona repetidamente não por pessoas diferentes, mas pela mesma projeção em corpos diferentes. A mulher real, com suas falhas, seus medos e sua humanidade, se torna um desapontamento quando ela inevitavelmente falha em corresponder à perfeição da projeção divina dele. A cura, portanto, não é encontrar a mulher certa, mas retirar a projeção e fazer o trabalho interior de integrar sua própria ânima. E, finalmente, a estrutura filosófica, emprestada dos estoicos. Os estoicos ensinavam que a escravidão não é uma condição externa, mas interna. Um homem é um escravo quando é governado por suas impressões, fantasiae, as interpretações automáticas e refletidas que nossa mente faz da realidade. A luxúria é um assentimento irracional a uma impressão falsa. A impressão de que o prazer sexual é o bem supremo e que a sua aquisição é a tarefa mais importante. O sábio estoico, o homem livre, é aquele que examina cada impressão antes de dar seu consentimento. Ele vê a mulher atraente e a impressão surge. Isso é bom. Eu preciso disso. Mas ele não dá seu consentimento. Ele pausa. Ele questiona a impressão. Isso é realmente bom para mim a longo prazo? Agir sobre isso me tornará um homem melhor? Ou me tornará mais fraco, mais dependente, mais escravo? A liberdade estoica é o poder de dizer não às nossas próprias impressões enganosas. Lembro-me do momento em que essa verdade me atingiu como um raio. Eu estava na cama com uma mulher que o mundo consideraria perfeita, inteligente, bem-sucedida, linda de uma forma que fazia os outros homens me olharem com uma mistura de inveja e raiva. E em um momento de profunda vulnerabilidade, ela começou a me contar sobre um trauma de sua infância. Sua voz tremia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava me entregando um pedaço de sua alma. E enquanto ela falava, meu monólogo interno, meu programa, estava rodando. Eu me lembro de pensar, a luz está batendo no corpo dela de uma forma interessante. Qual posição sexual poderíamos tentar a seguir? Ela estava me oferecendo a profundidade da experiência humana, e minha mente estava calculando a geometria do prazer físico. Naquele momento, o abismo entre nós era infinito, e eu senti um nojo de mim mesmo tão profundo, tão absoluto, que foi o início de uma longa e dolorosa jornada para me tornar um homem de verdade. Quando você vive nesse estado, seu futuro se torna uma profecia autorrealizável, que se desdobra em 4 atos trágicos, 4 caminhos de destruição que eu vi se repetirem com uma previsibilidade matemática na minha vida e na vida de incontáveis homens ao meu redor. O primeiro caminho é o da traição inevitável. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Marcos. Um bom homem, um bom marido e pai. Ele jurava que amava sua esposa, e eu acredito que ele amava a ideia dela. Mas ele nunca fez o trabalho de desmantelar o programa da luxúria. Ele apenas o apontou para uma única direção: o casamento. Por anos funcionou. Mas a fome do programa por novidade não morre. Ela apenas hiberna. Começou de forma inocente. Uma conversa um pouco longa demais com uma colega de trabalho. Um elogio que ele segurou por 1 segundo a mais do que o necessário. Depois, mensagens de texto. Racionalizações. Somos apenas amigos. Ela me entende de uma forma que minha esposa não entende mais. Em 6 meses, ele estava em um quarto de hotel, detonando uma bomba nuclear no coração de sua família. Quando tudo veio à tona, ele parecia chocado consigo mesmo. Eu não sei como isso aconteceu, ele dizia. Mas eu sei. Ele nunca lidou com a causa raiz. Ele apenas trocou uma droga por outra. E quando a eficácia da droga diminuiu, ele voltou ao mercado em busca de uma nova. O segundo caminho é o do tédio existencial. É o caminho do homem que permanece fiel, mas cuja alma morre lentamente. Imagine um fim de semana típico na vida desse casal. Silêncio no café da manhã, quebrado apenas pelo som dos talheres no prato. Durante o dia, vidas paralelas vividas sob o mesmo teto. À noite, o brilho azul de telas separadas em um quarto escuro. Ele rola o feed do Instagram, um desfile infinito de mulheres que não são a sua, sentindo uma mistura de desejo e ressentimento.
Ela assiste a uma série sobre romances apaixonados que não são o dela. Não há brigas, não há drama. Há apenas o peso esmagador de um vazio, de uma vida não vivida. Eles são colegas de quarto que administram uma pequena empresa chamada família. Ficam juntos pelos filhos, pelas finanças, pelo pavor aterrorizante da solidão e do recomeço. É uma prisão confortável, mas ainda assim uma prisão. O terceiro caminho é o da dependência ressentida. Este é talvez o mais cruel. O desejo se foi completamente, mas eles estão tão entrelaçados financeiramente, socialmente e logisticamente que a separação parece uma amputação impossível. A energia sexual frustrada não desaparece. Ela se transmuta na forma mais feia de raiva. Cada conversa é um campo minado. Pequenas coisas, como a forma como ele mastiga, ou a toalha que ela deixou no chão, se tornam o gatilho para explosões de fúria desproporcionais. Eles lutam sobre tudo, exceto sobre a única coisa que importa, porque admitir que não se desejam mais é admitir o fracasso total. É uma guerra de baixa intensidade travada por anos, envenenando a casa e ensinando aos filhos lições terríveis sobre o que é o amor. E o quarto caminho, o que eu conhecia tão bem, é o do caçador de musas. Este é o homem que se vicia na intensidade do começo. Ele não procura uma parceira, ele procura uma ignição, uma mulher que o inspire, que o excite, que o faça sentir vivo. A fase da paixão é explosiva, criativa, cheia de drama e êxtase, mas é construída sobre uma fundação de areia. Assim que a intensidade inicial inevitavelmente diminui e a realidade de construir uma vida juntos se instala, ele fica entediado, inquieto. Ele cria um drama para reacender a chama, ou mais comumente, começa a procurar a próxima musa. Ele deixa um rastro de relacionamentos queimados, mulheres de coração partido e um profundo sentimento de exaustão em si mesmo, sem nunca entender que está viciado não em mulheres, mas na emoção da caça. Mas há outro caminho, um caminho mais difícil no início, mas que leva a um destino completamente diferente. É o caminho da disciplina, o caminho da metamorfose. E o que acontece quando você se compromete com a abstinência real, mental e física, por tempo suficiente para que seu sistema se reinicie? A jornada de 90 dias é um arquétipo poderoso. A primeira fase, os primeiros 30 dias, é o inferno da abstinência. Seu cérebro, privado de sua dose habitual de dopamina, entra em pânico. Você sentirá irritabilidade, ansiedade, talvez até depressão. Sua mente se tornará uma mestre da negociação, tentando convencê-lo de que só uma olhada não faz mal, que você precisa relaxar, que isso é natural e você está se reprimindo. Você terá sonhos intensos, sentirá uma inquietação que torna difícil se concentrar. Esta é a fase em que o vício luta com mais força pela sua sobrevivência. A maioria desiste aqui, mas se você perseverar, algo muda. A segunda fase, do dia 31 ao dia 60, é a clareira na floresta. É como se um nevoeiro mental que pairava sobre você por anos começasse a se dissipar. Você acorda pela manhã com mais energia. Sua capacidade de se concentrar no trabalho aumenta drasticamente. E o mais chocante é o retorno da sensibilidade. Você começa a notar a beleza no mundo de uma forma que havia esquecido. O sabor da comida, a beleza de uma música, as cores do pôr do sol. E, crucialmente, você começa a ver as mulheres de forma diferente. Você começa a notar a luz nos olhos de alguém, a gentileza em sua voz, a inteligência em seu raciocínio. Seu radar, que antes só detectava atributos físicos, começa a captar sinais de caráter, alma e espírito. A terceira fase, do dia 61 ao dia 90, é o estabelecimento de uma nova linha de base. Você não está mais lutando contra os impulsos a cada minuto. A paz se torna o seu estado padrão. É aqui que a verdadeira autodescoberta começa. Um amigo meu, depois de passar por esse processo, me confessou algo profundo. Ele disse: "Eu percebi que toda a minha identidade era uma performance. O carro esportivo que eu comprei
As piadas que eu contava, os livros que eu fingia ter lido nas festas, até o meu estilo de liderança no trabalho, tudo era uma elaborada exibição de pavão, projetada para aumentar meu valor no mercado sexual. Quando parei a performance, tive que me sentar no silêncio e perguntar: quem sou eu de verdade quando ninguém está olhando? O que eu realmente valorizo? Essa pergunta é o início da verdadeira masculinidade. Ele vendeu o carro esportivo, começou a fazer trilhas nas montanhas nos fins de semana e descobriu uma paixão por marcenaria. Ele começou a construir coisas, em vez de apenas consumir. Para sustentar essa nova identidade, você precisa de um manual de manutenção, ferramentas avançadas para a prática vitalícia. A primeira ferramenta é o design ambiental. É tolice tentar lutar uma batalha de força de vontade 24 horas por dia. O homem sábio não confia em sua força de vontade. Ele constrói um ambiente onde a força de vontade é menos necessária. Isso significa uma curadoria implacável de suas informações. Deixar de seguir todas as contas de redes sociais que são gatilhos. Cancelar assinaturas de streaming que promovem conteúdo hipersexualizado. Seus amigos que só falam sobre conquistas. Você precisa limitar seu tempo com eles. Você projeta seu ambiente para tornar a virtude o caminho de menor resistência. A segunda ferramenta é a filosofia do propósito. É a resposta para a pergunta: por quê? Por que suportar o desconforto da abstinência? A resposta deve ser algo tão grande e tão convincente que ofusca o apelo do prazer momentâneo. Uma missão não é um hobby. É uma obsessão que te puxa para fora da cama pela manhã. É o negócio que você quer construir, a arte que você quer criar, a comunidade que você quer servir, o legado que você quer deixar. Quando um homem está profundamente conectado com sua missão, a luxúria se torna o que realmente é, uma distração trivial. Ele não tem tempo para isso. Sua energia é um recurso precioso demais para ser desperdiçada em buscas vazias. A terceira ferramenta, uma técnica avançada dos estoicos, é a prática da visualização negativa. Esta é especialmente poderosa para aqueles que estão em um relacionamento de longo prazo e sentem o desejo diminuir. Uma vez por dia por apenas 1 minuto, sente-se em silêncio e imagine vividamente que sua parceira foi tirada de você, que ela o deixou ou que algo aconteceu com ela. Permita-se sentir o vazio, a dor, a perda. Pense em todas as pequenas coisas que você deixaria de ter. Sua risada, a maneira como ela toma o café, as conversas à noite. O objetivo não é ser mórbido. O objetivo é perfurar o véu da familiaridade e reacender a gratidão. Ao confrontar a perda imaginada, você redescobre o valor do que tem no presente. Você para de vê-la como um corpo familiar e a vê novamente como a alma insubstituível que escolheu caminhar com você. E isso nos leva à conclusão desta jornada. A grande escolha. A verdade mais profunda é que a abstinência não é sobre privação. É sobre liberdade. É sobre se tornar funcional. É sobre reivindicar sua soberania mental e emocional. A analogia da energia como dinheiro é a mais precisa que conheço. Todo dia, você acorda com uma certa quantidade de capital energético.